4 minutos da manhã, atenção com a hora. Esse aqui é o Jornal Gente com as notícias dessa sexta-feira. Vamos abrir de novo a linha internacional, fazer contato agora com os Estados Unidos. Nosso correspondente Eduardo Barão acompanhando os passos do presidente empossado nesta semana, Donald Trump. Barão, notícia a respeito. Tem muita coisa que o Trump está fazendo, né? Não pode reclamar de que ele não tá, que ele tá parado. Ele já começou com tudo. E o que é o destaque principal aí do dia para você trazer para nós, para os ouvintes que estão acompanhando o Jornal Gente nessa manhã? Bom dia. Olá, Pedro. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil. São 4 dias que parecem 4 anos, né, rapaz? É o furacão Donald Trump já começando com tudo, né? Vamos voltar a falar da imigração, porque saíram os primeiros números da administração Trump referentes a prisões que foram feitas aqui nos Estados Unidos. De acordo com a nova porta-voz da Casa Branca, foram 538 imigrantes ilegais presos desde o início da gestão do Donald Trump. Ninguém sabe ao certo se já por causa das novas medidas que ele implantou ou se já era realmente aquela situação que já vinha durante a gestão de Joe Biden, que também deportou muita gente aqui do país. De qualquer forma, essa é a marca principal nesse início da administração de Donald Trump. Além disso, a gente está acompanhando também aquele caso, né, que o Trump acabou colocando, que foi derrubado pela justiça por um juiz aqui no estado de Washington, referente justamente à situação envolvendo bebês que nasçam aqui nos Estados Unidos, filhos de pais imigrantes. Então, a partir de agora, essa situação que tem, segundo juízes, né, uma situação envolvendo uma questão que fere a Constituição, está na Constituição, essa decisão acabou sendo derrubada. Donald Trump ontem falou no Fórum de Davos, de forma virtual, defendeu a redução da taxa de juros aqui nos Estados Unidos. A gente sabe muito bem que o Banco Central aqui é independente, mas Trump falou que os juros devem cair e falou que devem cair também em outras partes do mundo. Há uma preocupação com a inflação. Ele voltou a prometer cortes de impostos para empresas que queiram vir aqui para os Estados Unidos e disse que para aqueles que não vierem podem pagar taxas. E fez um apelo à Arábia Saudita, ao OPEP, né, para que eles baixem o preço do petróleo, justamente por causa também da inflação. E foi uma reação imediata. Depois que o Trump fez o discurso dele, o preço do petróleo caiu mais de 1%. Ou seja, o Trump está interferindo não só aqui nas questões internas, mas também em outras questões fora aqui do território americano. Barão, bom dia. Entre as medidas mais polêmicas do novo presidente americano estão aquelas que atingem em cheio os ativistas woke, né, aqueles abestados que defendem ideias exóticas. Mas ele tem duas ordens executivas que são particularmente polêmicas. Uma é a que proíbe o governo de financiar organizações não governamentais, essas ONGs, né, que inclusive mais das vezes recebe dinheiro em dólar, recebe os dólares do capitalismo malvadão para financiar atividades ligadas a partidos de esquerda. E, de outra forma, também proibiu uma ordem executiva o uso de dinheiro público para patrocinar o que chamam de política de racismo institucional, por exemplo, são aquelas perseguições a grupos por serem grupos, né? Por exemplo, brancos, né? Os brancos são tóxicos, então vamos perseguir os grupos brancos sem individualizar as condutas, né? Sem se importar muito com a posição pessoal de cada cidadão. Esse tipo de investida do Trump contra essa turma, isso repercute certamente com muita intensidade, né? Mas você diria que pode virar um problema para ele? Então, Cláudio, ele está falando muito com a base, né, de apoio dele, né, como a gente já viu em outros países. Então, uma resposta um pouco à questão de gênero, a questão envolvendo justamente esse corte, né, nos investimentos. Ele está falando muito com a base dele, mas evidentemente que já tem uma grita aqui generalizada de entidades, de associações, de pessoas da comunidade LGBT+, enfim, você tem hoje já uma repercussão muito grande nesse sentido. O Trump falou que só existem, dentro, né, do que ele concebe, né, duas possibilidades de gênero, homem e mulher. Então, isso acabou pegando aqui, sem dúvida nenhuma. Agora, é o início do mandato do Trump com um apoio popular gigantesco. Então, digamos que ainda ele está soprando aqueles ventos
iniciais de tudo que ele faz está recebendo um apoio. Tem um detalhe em relação ao último mandato, Cláudio, acho que você vai se lembrar. Quando o Trump assumiu pela primeira vez, ele teve logo de cara manifestações em massa nas ruas, as pessoas saíram de casa para protestar. Agora não. Agora você não está vendo isso, né? Você não tem as ruas tomadas, você não tem as pessoas protestando. Tem reclamações em redes sociais, em entrevistas, mas você não tem exatamente a mesma repercussão de protestos como a gente viu no primeiro mandato do Trump. Aí você pode entender por quê, né? Porque no máximo faz sentido, não leva a nada, tem outras formas de você conseguir, por exemplo, na justiça, como foi derrubada agora essa questão da imigração, é um outro debate. Mas que há, sim, uma grita, de uma outra forma, há nesse momento por aqui. Barão, o Trump vai à Califórnia lá por causa dos incêndios, né? Quando a gente assiste cenas, né, como essa, de uma notícia dessa dimensão, normalmente aparece logo depois lá o governante, o presidente, o governador, sobrevoando a área, gesticulando assim, apontando. Vai ter essa imagem do Trump? É possível que sim, Cláudio.